dos meus dias. Estou preparando um caminho, dando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele. Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, que virá, soberano em poder, ele virá. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, veja, ele traz. Consigo a sua recompensa. Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, amém, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, glória a Deus, vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus em nome de Jesus, amém, o pessoal está sendo sinalizado aí, glória a Deus, que bênção. Amém, amados? Bom dia a todos. Bom dia. Você que está chegando aqui na live agora, é a primeira vez aqui comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos aprender muitas coisas aqui hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero poder iniciar essa manhã gloriosa na presença do nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com Ele. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aqui nos dado, Senhor, o privilégio de podermos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Fala conosco, nos ensina, traga sobre nós, Pai, hoje conhecimento da Tua palavra, conhecimento de Ti, para que nós possamos, Pai, nos aperfeiçoar na Tua presença, nos aperfeiçoar no Teu amor, nos aperfeiçoar na Tua graça. Pois dependemos de Ti, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és tudo que nós precisamos. Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. O pessoal está sendo sinalizado. Infelizmente, eu acabei tendo um contratempo, né? Eu estava aqui treinando um grupo de homens, né? Que a gente se reúne aqui toda quarta-feira às 7h30 da manhã para falar da palavra de Deus. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, tá? Passou aí 10 minutinhos aí, mais ou menos, 10, 12 minutinhos do horário comum que eu entro aqui na live, tá bom? Por isso que você
chegou possivelmente aí, entrou e eu não estava online, mas só dando um feedback para vocês aqui, um posicionamento para vocês, que é porque nós estávamos evangelizando, amém? Toda quarta-feira nós temos um grupo aqui que eu estou evangelizando, trazendo a palavra para eles às 7h30 da manhã, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa, vamos ao que importa, em nome de Jesus. Quem está acompanhando aqui as lives sabe que nos últimos dias, talvez 2 semanas, talvez a gente está aqui falando sobre isso, nós estamos falando sobre o corpo, a alma e o espírito. E nessa altura do campeonato, você já está careca de saber que o teu corpo é a tua morada, é o teu veículo, e ele volta para a terra. A tua carne, ela tem um destino de ir para debaixo da terra e voltar para o pó de onde ela veio, de onde nós viemos. O teu espírito, o espírito do homem, ele volta para Deus, ele retorna para Deus. E a tua alma, ela tem um destino eterno, ela tem 2 opções, ela tem 2 caminhos, céu ou inferno. Não existe um outro terceiro caminho para a sua alma. Amém? Dito isto, entendendo isso, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Ontem nós falamos, inclusive, eu estava até usando o telão, amém? Eu estava usando o telão ontem, né, nos últimos 2 dias, mas hoje, como é um ensino mais aqui sucinto, no sentido de falar apenas de um ponto, então não tem a necessidade, acredito, de nós usarmos hoje o telão, tá bom? Benção demais? Eu quero que você entenda uma coisa, escute isso aqui. A tua alma, você já aprendeu comigo que dentro da sua alma tem sentimentos, emoções, todos os traumas que você viveu está dentro registrado na tua alma, os teus pensamentos, tuas emoções, está tudo na sua alma. Glória a Deus. Benção demais. Ou seja, tudo que você viveu até hoje está registrado em você, na memória da tua alma. Não está registrado propriamente apenas no teu cérebro. O teu cérebro, querido, é uma máquina por trás da verdadeira máquina, que é a sua alma. Amém? Eu quero que você entenda aqui, preste bem atenção. A sua alma, ela pode se corromper. Nós falamos aqui ontem, né, muito sobre isso, sobre a corruptibilidade da alma. Como que a sua alma ela pode se corromper ao ponto de você pecar contra Deus? Sim, é possível você pecar na alma, pecar com a sua alma contra Deus, ferindo as leis sagradas de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, nós falamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós falamos sobre todos esses textos, né? Mostrando que, de fato, diante de Deus, a tua alma, sem a devida fiscalização e correção, a tua alma será escrava de demônios. Você será escravo de demônios. O diabo irá acessar você, pecando contra Deus na alma. O diabo ele tem um poder, a legalidade que você está dando para ele por meio do pecado, dele acessar o teu corpo e dominar a sua alma. Amém? Dito isto, eu queria ler um texto com você, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Você que está aqui já conhece as minhas lives, já conhece como que funciona aqui minhas lives, então, por favor, venha com a tua Bíblia, venha com a espada do Espírito, não venha para cá, para essa live, em nome de Jesus, sem a tua espada, amém? Sem a tua Bíblia. A menos que você esteja ocupado, indo para o trabalho, no serviço, e nesse caso não tem o que fazer. Você pode acompanhar a leitura aqui comigo, mas você que está aí, que tem Bíblia, que tem a sua Bíblia aí, tira ela do rack aí, aberta no Salmo 91, e abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Presta bem atenção que a gente leu aqui. Para quem não sabe, nós lemos aqui uma história do profeta Elias. Foi um grande homem de Deus, nessa terra, mas ele também teve problemas com a sua alma, como todos nós podemos ter e vamos ter ao longo dessa trajetória, né, de caminhada com Deus. Se nós não vigiarmos, a nossa alma irá pregar peça em nós, irá nos perturbar e nos corromper diante de Deus. Amém? E o que está acontecendo aqui nesse livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4?
A Bíblia está dizendo que Elias, querido, nesse momento que ele estava afligido na sua alma, ele queria morrer. Ele queria morrer. A Bíblia diz que ele queria morrer. Ele pediu a Deus, deixe-me morrer porque eu não sou melhor que meus pais. Ele entrou num estado de, possivelmente, depressão, crise existencial. Ele entrou num processo ali de amargura, tristeza. Por quê? Ele estava com medinho de Jezabel. Amém? Para quem conhece a história, sabe que Elias matou ali 450 profetas de Baal, venceu 450 profetas de Baal e agora estava com medo daquela mulher chamada Jezabel. Então, nesse medo, nesse estado de medo dele, nós falamos um pouco sobre o medo nas lives passadas, que o medo é uma forma do diabo manipular você e travar você no mundo espiritual, e é exatamente isso que acontece. Eliseu, pelo medo de Jezabel, ele entra numa caverna querendo tirar a própria vida ou pedindo para Deus tirar a própria vida dele. Ele entrou num espaço, querido, presta bem atenção. Ele teve um espaço. A minha amiga, aqui, minha irmã na fé, Camila, é uma seguidora, ela perguntou assim: profeta, por que ele teve medo dela? Porque ela era uma mulher muito sanguinária, tá? Ela era uma mulher muito sangue no olho, uma mulher que matava profetas, matava homens. Ela fazia aquilo que ela falava, ela cumpria. Era uma mulher muito sanguinária, tá bom? Era uma mulher mesmo, endemoniada mesmo. O fim dela foi trágico, dessa mulher, tá? Para quem não sabe, o fim de Jezabel, ela caiu, né, da janela e os cachorros comeram a sua carne. Tanto que essa mulher era tão influente e ela era tão manipulada por demônios que hoje existem demônios que se chamam espíritos de Jezabel. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 2 em diante. Você vai ver quando o apóstolo João está falando para as igrejas, ele usa: vocês permitem Jezabel, essas mulheres ou espíritos de Jezabel no meio de vocês. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Sobre esses pontos aí de manipulação, enfim. Ou seja, ela morreu comida por cães. A Bíblia diz que os cães comeram a sua carne, comeram seus ossos. Resumidamente, gente, presta bem atenção. Por que nós estamos falando sobre isso? Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, mas ele não estava isento do problema da alma. Ele não estava isento de passar por problemas e aflições na sua alma. Ou seja, nós vamos ter aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter tribulações neste mundo, mas você não pode permitir que a sua alma te escravize, porque você, na essência, é alma. E você, na essência, como alma, você pode ser escravizado pela sua própria alma. E os demônios, o diabo, sabendo da escravidão, sabendo da falta de domínio, ele vai acessar o teu corpo e vai morar em você. É por isso, querido, que tem muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas possessas por demônios. Por quê? Porque essas pessoas estão dando legalidade na alma e também no corpo. Porque a tua alma, ela gera o desejo de fazer aquilo que é contrário às coisas de Deus, e o teu corpo obedece aquilo que a tua alma quer. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui, gente? Tá dando para entender? Se você está aqui nessa live e está conseguindo entender o ensino, escreve aqui para mim, profeta, estou conseguindo entender, estou conseguindo entender, está claro para mim, eu estou entendendo, só para me entender que vocês estão conseguindo compreender a palavra, tá bom? Maravilha, o pessoal falou que sim, estou entendendo, Fernanda falou, user 5921, então maravilha. O pessoal que está abençoando aqui com alguns presentes, muito obrigado, querido, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão enviando alguns presentes aqui, em nome de Jesus. Presta bem atenção. O diabo também rouba a nossa paz, destrói a nossa confiança, né? E ele rouba a nossa felicidade. Como que ele faz isso? Colocando você em estados de depressão, de ansiedade, colocando você em estado de tristeza profunda. Amém, querido? Toma cuidado com a tua alma, porque sua alma é um celeiro de corrupção se você não aprender a purificar a tua alma por meio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai purificar a tua alma, purificar o teu espírito, purificar o teu corpo, para que você possa andar intimamente com Deus, purificado, santificado na presença de Deus. Não há como, querido, você ser santificado. Não há como você ser purificado se você não aprender a olhar as debilidades da tua alma. Olhar para dentro de você e perguntar:
Será que eu sou medroso? Será que eu estou com medo? Será que eu tenho depressão? Será que eu tenho crise de ansiedade? Será que isso aqui está acontecendo na minha vida? E isso vai fazer, primeiro, o reconhecimento do problema. Você entende o problema. Agora, diagnosticado o problema, você vai tratar o problema. Amém? Como que nós tratamos o problema? Pela palavra, obediência, renúncia e devoção a Deus de maneira intensa. Quando você olha para a palavra aqui, nós vemos um homem desse, Elias, um grande profeta de Deus, porém, medroso, foi medroso. Teve medo daquela mulher. Teve medo daquela mulher assassina de profetas, assassina de homens de Deus. Mas ele não deveria ter medo, querido, porque Deus estava com ele. Querido, Elias, simplesmente, pela oração dele, fez chover fogo do céu. Só isso que ele fez. Elias somente travou as águas do Rio Jordão. Não foi só Moisés que abriu o Mar Vermelho. Elias também travou as águas do Rio Jordão. Parou de um lado e não correu mais. Elias foi aquele que fez flutuar o machado. Elias atuou naquela mulher, ressuscitando o filho daquela mulher. Esse homem que foi tão grandemente usado por Deus, agora estava com medo de uma mulher. O que eu quero que você entenda? Que nós, mesmo homem de Deus, mulher de Deus, estamos sujeitos a passar por momentos de fraqueza na alma. Só que você não pode permitir que isso enfraqueça a tua alma. É uma decisão. É uma escolha. Amém? É uma escolha. Você não pode permitir ficar em um estado de depressão. Não pode permitir estar nesse estado. É uma decisão, querido. Tem pessoas que começam... Eu lembro de uma vez, uma situação... Deixa eu contar para vocês aqui. Eu lembro de uma situação que eu passei há muitos anos atrás, no meu primeiro ano de casamento. Há 9 anos atrás, mais ou menos. Eu entrei numa crise muito grande existencial, onde eu comecei a orar e questionava Deus e eu não tinha respostas. Deus estava em silêncio na minha vida. Ele não estava falando comigo. Eu precisava passar por aquele processo. Eu precisava passar por aquele sentimento. E eu lembro que o Senhor... deixa eu só responder a minha irmã aqui. Ela me fez uma pergunta. Não foi Eliseu que fez flutuar o machado? Minha irmã, agora você me deixou na dúvida, tá? Você me deixou na dúvida. Se foi Eliseu ou Elias, tá? Mas seja qual for deles, tá? Seja qual for, um dos dois, não importa, me deu branco agora. Isso aconteceu, né? Por grandes homens profetas, grandes homens de Deus. Mas melhor foi Eliseu. Amém, glória a Deus. Melhor do que flutuar um machado é ressuscitar um morto, filho daquela mulher. Então, independente do milagre, eu quero que você entenda com a mensagem que, independente do que aconteceu, né? Independente do que aconteceu, Elias foi grandemente usado por Deus. Grandemente usado por Deus. Amém? Foi Eliseu, o pessoal está confirmando aqui, glória a Deus por isso. Mas Eliseu foi grandemente usado por Deus. Amém? Então, o foco é que você entenda isso. E naquela situação que eu estava ali, num estado de... possivelmente entrando num estado de depressão na minha alma, eu lembro que eu comecei a olhar para mim e o Senhor começou a falar comigo algumas instruções da palavra, de como eu não poderia ficar naquela situação, porque era uma escolha eu aceitar aquela posição. Então, quando nós passamos por algumas lutas, dificuldades na nossa alma, é uma escolha, querido. É uma decisão. É uma decisão. Nós não podemos aceitar um estado almático, um estado de alma. Nós precisamos sair da caverna. Amém? Isso aconteceu com Elias, ele se escondeu numa caverna, caminhou um dia inteiro, como nós lemos aqui. Se esconde numa caverna e fala, Senhor, tira a minha vida, porque meus pais eram mais importantes do que eu. Ele já não sentia motivo de viver. Por quê? Ele deu lugar às vontades, os impulsos e a pecaminosidade da alma. E aqui nós aprendemos algo muito forte aqui da palavra de Deus. Toma cuidado, querido, com a sua alma. Toma cuidado com aquilo que você permite na sua alma. 1 Tessalonicenses 5:23, que nós estamos aprendendo aqui, é praticamente o texto base do que nós estamos ouvindo aqui. A Bíblia diz que nós não podemos permitir a corrupção da nossa alma, corpo e espírito. Isso faz com que você, infelizmente, permita que o pecado entre e suje e contamine você espiritualmente. Amém? Não permita isso. Isso não aconteceu, querido, somente com Elias,
Quando você olha, por exemplo, para Gideão, você vai ver que Gideão também teve medo, né? Quem sou eu, Senhor? Moisés, quem sou eu, o libertador do Egito? Não, chame outro, eu não sei falar, eu não sei isso. Ou seja, estados de alma geram pessoas a ficarem limitadas pelo poder de Deus. Quando você permite que tua alma te limite, você fica em um estado de limitação com Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje, de que você não pode aceitar esses estados. Levante-se, saia da caverna e avance com Deus, para que você possa não somente sair da situação que você está, de dor, de sofrimento, depressão, crises, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não importa. Se levante. Deitado você não vai vencer luta nenhuma. Levante-se, tome o Espírito Santo sobre você e vença as suas batalhas espirituais por meio do auxílio do Espírito Santo. Quem estava aqui na live de ontem, eu desenhei a pombinha para você, dei o exemplo de como o Espírito Santo começa a mudar você de dentro para fora. Nós falamos aqui ontem muito forte, né, sobre isso, como que o Espírito Santo, ele move, ele trabalha em nós, transformando o nosso ser com os frutos, ou o fruto, melhor dizendo, do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. A aula de ontem foi muito clara mesmo. Quem estava na aula de ontem sabe disso. Inclusive, eu vou subir a live de ontem para o YouTube, tá bom? Quem não estava aqui na live de ontem, eu vou subir no YouTube, vai lá e assista, porque a aula de ontem a gente usou aqui a lousa, foi uma bênção. Nós aprendemos muito ali, dentro desse escopo, né, do corpo, alma e espírito, como que Deus trabalha, o que separa o homem. Na live da noite, eu quero falar um pouquinho mais sobre a influência do diabo, né, nessa tricotomia do homem, como que ele acessa, como que ele trabalha, como que funciona essa divisão, né, do pecado, como que o diabo trabalha nisso, vai ser uma bênção, amém? Na aula à noite, na instrução da noite, eu quero falar com vocês sobre esse ponto que vai ser muito forte, tá bom? Eu vou pegar o telão e a gente vai aqui, em nome de Jesus, aprendermos de maneira mais clara, por meio de ilustração, como que funciona essa dinâmica espiritual da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro ponto que eu queria ler com vocês. Nós estamos falando sobre a tristeza e a depressão, né? E eu estou mostrando para vocês que homens da Bíblia aconteceram isso. E eu quero falar com vocês aqui, né? João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para ter vida e que vocês tenham vida com abundância. O que significa isso? Lembra de uma coisa, querido. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, né? O ladrão era uma pessoa influenciada por Satanás. Isso é claro na parábola. Mas o ladrão, ele é influenciado pelo diabo. E o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Enquanto o diabo não destruir o teu relacionamento com Deus, ele não vai descansar. Enquanto o diabo não matar você e tirar você dessa terra, ele não vai descansar. Enquanto ele não roubar a tua alegria, a sua felicidade, o teu relacionamento com Deus, ele não vai descansar, querido. O diabo, ele é um ser maligno e insistente. Ele não descansa. Ele vai fazer de tudo para destruir tua vida, teu relacionamento com Deus, a tua caminhada com Deus. Não permita que o diabo destrua a sua vida por meio da tua alma, por meio do teu corpo, contaminando o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Não permita isso. Isso é uma decisão. Lembra o que nós falamos ontem? O diabo, ele não pode te obrigar a fazer nada. O diabo, ele só pode uma coisa, te tentar. Então ele vai te tentar, e tentar. Até o ponto que você vai ceder e vai cair no pecado. Quando você cai no pecado, aí ele acessa a tua vida. A única coisa que o diabo pode fazer é tentar a tua vida. Tentar você com Deus. Tentar você contra Deus. Tentar você para você se afastar de Deus. Se afastar do Espírito Santo de Deus. Mas ele não pode fazer nada a menos que ele consiga tentar você e você caia na tentação do diabo. Amém? O que Jesus fez com Jesus no deserto? O que o diabo fez com Jesus no deserto? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 4, você vai ver que o diabo tentou Jesus 40 dias seguidos, com vários tipos de tentação. E a Bíblia diz também no final do livro de João que Jesus ele foi tentado em todas as tentações possíveis. Jesus, querido, foi tentado com mulher, com roubo, com idolatria, com mentiras, com falsidade. Jesus foi tentado em todas as áreas.
A única diferença de nós e de Jesus é que ele não cedeu a nenhuma tentação. Ele não aceitou nenhuma tentação. Ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel em Deus até o fim. Nós precisamos aprender uma coisa aqui muito importante da parte de Deus. Você precisa ser uma pessoa resistente. Uma pessoa resistente em Deus. Uma pessoa que vence as lutas pela resistência, pela disciplina da palavra, a disciplina da oração, a disciplina do jejum. Amém? O Romário de Souza escreveu assim: eu estou com depressão, não consigo ir nem para o trabalho. Romário, presta bem atenção. Toda depressão tem espíritos imundos trabalhando por trás. Toda. Eu não estou falando que o diabo é a única causa da depressão. Tem várias. Tem pessoas que entram em depressão por conta do seu estado psicológico, mental, falta de nutrição, falta de ômega 3 no cérebro, falta de água, falta de magnésio, elementos do alimento, né, da nossa alimentação, que pode levar pessoas à depressão, a falta de alimento, de nutrição no cérebro. Existem também causas humanas, vivência, por exemplo, brigas com o pai, tribulações dentro de casa, isso pode levar pessoas à depressão. E propriamente também a falta de domínio do cérebro, da mente, entrou ali, né, no estágio ali como o... deixa eu lembrar o nome dele, meu Deus. Lembrei, Augusto Cury. Para quem conhece o Augusto Cury, eu gosto muito de ler os livros dele, aprender um pouco com ele. Ele é um psiquiatra, né, psicólogo também ali, muito reconhecido. E uma das causas de depressão é o celular. O próprio celular. Você é escravo do teu celular todo dia? Nós não fomos feitos para ficar na frente de uma tela o dia inteiro. Então, o teu celular, ele começa a mudar processos cognitivos e isso pode entrar numa série de crises de pensamento acelerado. O nome dessa doença é crise do pensamento acelerado. Vocês podem estudar isso aí depois. Então, gente, tem muitos fatores que podem levar uma pessoa à depressão. Mas todas essas depressões, por trás tem demônios atuando e sendo oportunistas, como urubus. Ou seja, a pessoa já está num estágio difícil, o diabo ele vem como urubu e começa a aprisionar aquela pessoa. Começa a trabalhar na mente daquela pessoa. Começa a destruir cognitivamente a mente daquela pessoa. Querido, deixa eu te dar uma coisa. Se desligue o teu celular um período do dia, não fique o dia inteiro no teu celular. Você está matando, destruindo o teu cérebro, não faça isso. Boa parte do meu dia eu tiro para orar, ter um tempo com Deus, eu tiro para me ler um livro, eu tiro para me atender as demandas do dia a dia. Direto, a gente pega o celular aqui, a minha esposa, a gente joga de lado o celular e fica a noite inteira sem celular. Não importa, se for urgente, alguém vai ligar. Se for uma coisa urgente, alguém vai ligar. 99% das mensagens que você recebe no celular não são importantes. Amém? Então depois, para quem não sabe também, gente, eu fiz 3 anos de psicologia. Falta 2 anos para mim concluir a minha faculdade de teologia, não, perdão, de psicologia. Eu falei teologia, eu acho? Não sei. Mas psicologia, tá? Eu fiz 3 anos de psicologia. Eu quero terminar a minha faculdade para mim compreender um pouco mais a mente humana e aplicar a palavra de Deus na mente humana. Porque esse vai ser o mal, de fato, como Augusto Cury fala, o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, a crise de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno dissociativo de identidade e tantas outras crises e transtornos que você pode ter por meio, infelizmente, da falta de domínio da tua alma. Você entende, querido, que você precisa dominar a tua alma? Você não pode ser escravo do teu celular. O teu escravo, o celular é o teu escravo e não você escravo dele. Faça isso, querido. Eu faço isso aqui em casa com a minha família. A gente pega o celular e deixa de lado. Acabou. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Então, o meu irmão aqui que falou que está com depressão, meu irmão, não aceite isso. Vai para a palavra de Deus. Vai para a Bíblia. Dobre o teu joelho. Jejue. Se conecte com Deus. E não aceite essa situação. Isso é uma situação como uma doença qualquer. Você vai vencer isso em nome de Jesus. É uma doença séria? Claro que é. Eu não vou falar que é uma doença simples de vencer. Não é.
É uma doença psicológica. É uma doença. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Não existe, querido, nenhuma situação humana que o Espírito Santo não possa tratar. Não existe nenhuma situação humana que o Espírito Santo não possa curar. A minha esposa, no passado, há muitos anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, ela entrou num período também de depressão muito forte. Deixa eu te contar isso aqui. Eu quero contar isso para você. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. A minha esposa, há mais ou menos 9, 10 anos atrás, anote aí, você que está aprendendo aqui, eu quero ensinar você sobre isso. Nós estávamos num processo de aprendizado. Então eu cresci no berço evangélico, me tornei ateu um período da minha vida e depois eu aceitei Jesus de verdade. Daquele momento em diante eu nunca mais saí da presença de Deus. Quando eu entreguei minha vida verdadeiramente para Deus. Mas nesse processo, no primeiro ano do nosso casamento, escute aí em nome de Jesus. Daqui a pouco vocês começam a escrever os comentários aqui, tá bom? Mas eu quero que você escute aí em nome de Jesus. A minha esposa, a pastora Natália, ela entrou num período, num estágio de depressão muito forte. E foi assim, ó. Ela começou a entrar num período e foi entrando em debilidade muito rápido. E ela só queria ficar deitada, ela não tinha força para fazer nada. Ela não tinha força para levantar, para fazer a comida, para levantar, para fazer alguma coisa, tomar banho, comer, se alimentar, nada. Depressão diagnosticada. E eu não tinha tanto conhecimento espiritual como eu tenho hoje. Eu não tinha tanto aprofundamento da Bíblia como eu tenho hoje. Eu não tinha revelação como eu tenho hoje. Na verdade, eu nem conhecia o meu chamado naquela época, nem sabia que eu era um profeta do Senhor. E eu comecei a entrar num período de oração para identificar o que era aquilo. E nós demos suplemento para ela, não era suplementação, não era falta de suplemento, nutrição. Nós vimos se tinha algum problema com pessoas, não era. Ela não tinha nada com pessoas, não tinha problema, não tinha falta de perdão, não tinha amargura, nada que desse legalidade para o diabo trabalhar na vida da minha esposa. Então, nós chegamos a uma conclusão, olhando para a palavra de Deus. Nós nos lembramos de Saul, quando Saul era atormentado por demônios e ele não conseguia dormir, e ele ficava deitado com aqueles demônios à noite, atormentando a vida dele. E o Espírito Santo começou a me levar à palavra de Deus e começou a me ensinar pela palavra o que eu precisava fazer para expulsar aqueles demônios. E eu comecei, querido, a colocar louvores em casa. Aprenda aí, você que está em depressão aí, você que está com algum problema similar ao que eu estou ensinando aqui nessa live. E eu comecei a colocar louvores em casa e não somente isso. Eu comecei a orar e batalhar espiritualmente pela minha esposa. Então eu colocava a mão na cabeça da minha esposa e aqueles demônios que estavam tentando atormentar a minha esposa, estavam conseguindo até certo período, eu comecei a entrar numa guerra espiritual. Eu era a autoridade, eu sou o sacerdote do lar, o cabeça do lar. Se eu não fizer nada, minha esposa ia entrar num estágio de depressão profundo mais do que ela já estava. E o Espírito Santo começou a me ensinar. Eu não aprendi, querido, muita coisa que eu sei hoje. Eu não aprendi com ninguém, eu aprendi com o Espírito Santo e com a palavra. Eu aprendi com a palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, comendo a Bíblia, ruminando a Bíblia. E eu ia para os textos da palavra e eu aprendia. Eu lembrei do caso tal, eu lembrei do homem tal, eu lembrei daquela mulher, daquele homem que era atormentado, eu lembrei daquela feiticeira, eu lembrei daquele homem. E eu comecei a orar e a aplicar a palavra de Deus nesse momento da minha esposa. E eu comecei, querido, a lutar espiritualmente por ela. Eu comecei a colocar a mão na cabeça dela, orar. Eu comecei a orar na cama, eu comecei a ungir a casa, eu comecei a mandar aqueles demônios embora. E minha esposa foi curada totalmente daquela depressão. O que eu quero que você entenda é que, como eu falei aqui nessas lives, tem muitos motivos que afligem a tua alma no quesito de depressão. Muitos são os fatores: abuso, trauma, dor, bullying, tantas coisas que pode levar uma pessoa a um estágio de depressão. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode continuar nesse estágio de depressão porque essa é uma escolha. Não importa a causa da depressão. O Espírito Santo, ele quer mandar esses demônios embora, que são urubus, que se aproveitam das pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, espiritualmente, na alma, e ele começa a atormentar a vida das pessoas. Começa a, como urubu, comer de você, cutucar o teu cérebro e é como se ele estivesse te apertando ali, te oprimindo, para você ficar naquele estágio de depressão e te levar ao suicídio, a tirar a própria vida. Isso tudo, querido, faz parte de um estágio da tua alma que o diabo vai fazer para travar você
na alma. A minha esposa nunca mais teve nenhum tipo de sintoma de depressão. Nunca mais. Foi uma vez em toda a nossa vida. Por quê? Aquele momento, um espírito imundo, maligno, começou a trabalhar na vida da minha esposa, oprimir ela, colocar pensamentos de dor, pensamentos de malignidade, pensamentos de autodestruição, pensamentos de destruição. E o que aconteceu? A minha esposa, para honra e glória de Jesus, ela tinha um marido, um homem de Deus, que lutou pela vida dela. E assim como eu lutei pela vida da minha esposa, quando eu falei para você que eu entrei também num estágio similar, eu não entrei na depressão propriamente, mas eu fiquei muito desmotivado da vida. Muito desmotivado. Eu não tinha força para nada. E minha esposa lutou também pela minha vida. Então, querido, assim como nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, né? O caso de Elias, quando ele entra na caverna ali, nesse estágio de depressão, de crise existencial. Querido, você vai sair dessas crises, porque é Deus que te tira dela. Amém? Segure na mão do Senhor, peça força, jejue, adore. Eu falei para vocês que quando Davi tocava a harpa, quando Davi tocava aquela harpa, a Bíblia diz que aqueles demônios saíam fora, porque o diabo não resiste à adoração. Faça o teste, você que está aqui me ouvindo, que tem algum tipo de sintoma de depressão, de crise, coloque louvor na tua casa e adore a Deus. Adore com tudo que você tem, com a tua alma, com o teu corpo, com o teu espírito. Adore. Os demônios não conseguem ficar num ambiente aonde tem uma adoração verdadeira. Quando Davi tocava a harpa, a Bíblia diz que aqueles demônios deixavam Saul em paz. A Bíblia diz lá em Tiago, resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Adore a Deus, querido. Adore, coloque a adoração na tua vida, tem que ser um estilo de vida. Amém? Tem que ser um estilo de vida. E quando você usa a adoração, você começa a libertar não somente a tua casa, mas você, por meio da adoração. A adoração também é uma arma de guerra, para quem não sabe disso. A adoração é também uma arma de guerra. Lembre-se da história de Josafá. Quando Josafá colocou os levitas à frente da guerra, à frente do pelotão de soldados, e os levitas adoravam a Deus na frente da batalha. Eles colocaram os levitas à frente, e Josafá venceu aquela batalha com os levitas tocando à frente. A sua adoração, querido, também é uma arma de guerra. Você que não sabia disso, tem um pessoal que falando, eu não sabia disso. A adoração também é uma forma de lutar contra demônios. Quando você abre tua boca para adorar, eu estou falando de uma adoração verdadeira, tá? Eu não estou falando da adoração falsa. Eu estou falando da adoração verdadeira, que sai da tua alma, do teu espírito. Tem pessoas que chegam na igreja e ela só canta. Não é adoração. Cantar não é adoração. Um dos meios da adoração é o louvor e o cantar. Mas só porque você canta não significa que você está adorando. Até porque a Bíblia diz para aquela mulher do poço que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser uma adoração em espírito e em verdade. Não pode ser uma adoração na carne, na alma, uma adoração mentirosa, fajuta, mentirosa. A adoração que toca o coração de Deus e que é uma arma espiritual a favor da tua alma, é uma adoração verdadeira, espiritual. É isso o que se torna uma arma espiritual contra o império das trevas. Amém? Então você que está passando por depressão, crise de ansiedade, qualquer tipo de problema na alma, como nós vimos aqui um homem de Deus, Elias, passando por esse problema. Vença o problema com a solução, o remédio, a adoração, a palavra, a oração, se conectar com Deus, depender de Deus. E Deus vai te tirar dessa situação. Amém? Glória a Deus. Bênção. Eu vou parar um pouquinho aqui de falar de depressão, né? Tristeza, depressão. Eu quero entrar um pouquinho sobre o engano, né? Eu vou ver se eu consigo falar um pouco sobre isso aqui hoje e a gente continua na live da noite porque, né,
já vai apertar o tempo aqui, mas eu vou até umas 10h10 com vocês, 10h15 mais ou menos, porque eu entrei uns 10 minutinhos atrasado aqui na live, infelizmente, né? Eu entrei uns 10, 20 minutinhos atrasado, mais ou menos. Então eu vou ficar um pouquinho mais com vocês aqui, tudo bem? Porque eu tenho um compromisso agora com uma moça, né? Ela vai apertar algumas roupas minhas, que eu emagreci muito, né? Esse é o viés de você jejuar, né? Você jejua, você acaba emagrecendo. Então eu tô secando aqui, tô ficando só a capa do grilo. Mas amém, é por um bom motivo, pela presença e pela palavra e pela sabedoria de Deus, amém? E eu vou levar algumas roupas lá para ela apertar para mim, então eu marquei um horário com ela. Então existe o viés de você jejuar muito, né? Para quem é gordinho, é maravilhoso, mas para quem já é magrinho, você vai acabar ali emagrecendo cada vez mais, né? Secando mesmo. Então eu vou levar minhas roupas para apertar, então eu marquei com ela 10h30, então tenho que estar lá urgentemente 10h30. Até porque ela é muito ocupada, então quando você encontra uma costureira boa, precisa, né, de você segurar ali aquela pessoa ali, porque difícil hoje você achar um bom profissional, né? Pedreiro, difícil. Costureira, difícil. Um bom gesseiro, enfim, tá muito difícil. Mas vamos lá, né? Aqui só aqui uma curiosidade. O jejum, querido, você mata a tua carne. O jejum, quando você jejua, leva uma vida de jejum, às vezes eu passo 24 horas, 48 horas, 72 horas em jejum, você literalmente, você emagrece, você seca mesmo. Mas esse não é o único motivo do jejum. O motivo do jejum é para que você tenha poder de Deus. Poder, glória, matar a tua carne, a sua carne está forte, você não está conseguindo vencer o pecado, é o jejum que vai matar a tua carne, vai mortificar a tua carne. Quem não jejua nunca vai poder crescer com Deus. Nunca. Quem não jejua nunca vai poder avançar com Deus. Nunca. O próprio Jesus, que não tinha pecado, jejuou. O próprio Jesus jejuou. Então, se você jejua, você vai se conectar com Deus de maneira profunda e vai ter o poder de Deus, a glória, a unção para você expulsar demônios, curar pessoas, fazer tudo o que Deus quer que você faça. Mas sem o jejum você não vai conseguir fazer isso. Não existe pessoas que não jejuam e têm poder. Tem que ter jejum. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus, quando ele sai do jejum, ele sai cheio do poder de Deus. Quando ele sai daquele período de jejum de 40 dias, a Bíblia diz que Jesus ele sai cheio do poder de Deus. Então quem não jejua não tem poder de Deus. E toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso, que existem castas, espécies de demônios, que só vai sair com jejum e oração. Então se você não jejua e não ora, você tem demônios na tua vida que vai ficar aí até o dia da tua morte. Tem demônios que acompanham a tua vida que não vão sair da tua vida se você não jejuar e não orar. Porque o próprio Jesus disse que existem demônios que só vai sair com jejum e oração. Então se você não leva uma vida de jejum, tem demônios que vai ficar aí até o último dia da tua vida na tua casa te atormentando, prendendo você, travando o teu relacionamento, travando a vida dos teus filhos. Depois não adianta você reclamar: ai Deus, o que está acontecendo isso? Você está obediente à palavra? Você está jejuando? Sem jejum, querido, você não vai avançar num nível profundo com Deus. Não existe ninguém na terra que foi grande sem jejum. Não existe. Jesus jejuava, Pedro jejuava, Paulo jejuava, os apóstolos jejuavam, todos os grandes homens de Deus jejuavam. Porque é a única forma de você crescer verdadeiramente, matando a carne e vivificando o teu espírito. Para quem quer aprender o verdadeiro jejum, não é o tema dessa live de hoje, mas eu tenho mais de 20 aulas gravadas no YouTube, somente falando sobre jejum. Então, se você quer aprender sobre jejum, vá lá para a live do YouTube e aprenda sobre jejum. E aqui eu vou dar um texto para você aqui, o verdadeiro jejum. Isaías, capítulo 58. Leia Isaías, capítulo 58, e você vai ver que o verdadeiro jejum que agrada a Deus está lá, bonitinho escrito para você, em Isaías, capítulo 58. Amém? A minha irmã Sônia Marinho perguntou: vou fazer, profeta, mas com poucas horas. Exatamente. Você que está aqui, não é para você começar fazendo um dia inteiro de jejum como eu faço. Não é para você fazer isso. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? Então, não é para você começar com longos períodos. Você que não tem hábito de jejuar, você tem que começar aos poucos.
Comece com 4 horas, comece com 5 horinhas, começa com 6 horinhas, vai avançando. À medida que você vai criando mais força espiritual e mortificação da carne, você pode avançar. Amém? Eu poderia ficar mais tempo em jejum, mas eu não faço isso porque eu também trabalho, eu tenho um monte de atividade que eu faço fora, né? Então eu não posso ficar aí 40 dias de jejum. Quando eu vou fazer 40 dias de jejum, no dia que eu for fazer esse jejum intenso, eu vou ficar dentro de um quarto, orando e buscando a Deus. Amém? Então, toma cuidado com os jejuns que vocês fazem de tolo. Fica muito tempo em jejum, aí começa a desmaiar. Não é isso que Deus quer que você faça. Amém? Comece aos poucos. Comece a fazer um jejum sábio, com poucas horas, e vai ali avançando nas horas à medida que você vai crescendo mais com Deus. Amém? Nas lives que eu falei sobre jejum, eu falei que eu peguei toda a parte biológica do jejum, como que isso melhora a nossa capacidade cognitiva, renova nossas células, transforma a nossa parte cardíaca, muda, fortalece o nosso sistema imunológico. Então o jejum não tem só benefícios espirituais, tem benefícios extremamente intensos, biologicamente também falando. Tudo bem? O pessoal que está aqui dando presentes, que Deus abençoe a vida de vocês, amém, amados? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pelos presentes e pelo carinho. Que Deus recompense vocês cada vez mais. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, sim, o jejum não deve ser começado ali intensamente. Comece aos poucos e vai intensificando. Só não deixe de jejuar. Não deixe de jejuar. Jejue. Coloque o jejum na tua vida. Amém? É por isso que tem um monte de pastor gordo aí fora pregando. Porque eles não jejuam, querido. Se eles levassem uma vida de jejum mesmo, eles não estariam gordos. Não há como uma pessoa que leva uma vida de jejum, em prática de jejum, ficar gordo. Não tem como. Porque o teu corpo vai pegar a gordura como fonte de energia e vai usar isso para funcionar o teu corpo. Uma pessoa que jejua, ela é magra. Amém? Uma pessoa que jejua, ela é magra. Se você levar isso como benefício espiritual e biológico, você não vai ficar gordinho. Você não vai ficar gordinha. Amém, queridos? Glória a Deus. O meu jejum, sim, o Wesley perguntou, né? Pode beber água? Pode, Wesley. Claro que pode. Jesus bebeu água no jejum. No final do jejum de Jesus, a Bíblia diz que ele teve fome e não sede. Então, sim, ele bebeu água nesse período. Existe o jejum radical e o jejum parcial. Eu faço o jejum parcial, ou seja, eu tiro tudo que é alimentação e eu fico somente com a água. Tá bom? Então, na verdade, a água até dificulta um pouco mais, porque quando ela cai no teu estômago até dói, né? Mas ali você está fazendo uma limpeza do teu organismo, uma limpeza do teu corpo por meio da água. Então, eu coloco a água até para limpar o meu organismo, limpar o meu corpo e, de certa forma, dificulta mais o jejum, porque você bebendo água, o teu corpo ele vai pedir algo, né? Ele vai pedir comida. Então, fica mais difícil. Então, eu coloco a água. Tudo bem? Glória a Deus. Então, quem quiser aprender, Isaías capítulo 58, Mateus capítulo 16, versículo 6 em diante. Você pode também assistir as minhas lives aqui, onde eu falo para vocês sobre mais de 20 aulas, né? Mais de 20 lives, mais de 30 horas de conteúdo, somente falando sobre o jejum. Tá bom? Glória a Deus, queridos. Benção demais? Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender essa live? Então, você quer fortificar a tua alma, fortificar o teu relacionamento com Deus? Jejue, porque isso vai fazer com que tua alma, a tua carne, seja mortificada e o teu espírito se conecte mais com Deus de maneira profunda. Amém? Espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero falar aqui, não vai dar tempo, né? Mas eu vou falar aqui rapidinho de alguns enganos do diabo dentro da tua alma. Como que o diabo trabalha na tua alma, como ele manipula a tua alma. A minha irmã Helena Torres, ela escreveu o jejum de Daniel, Daniel capítulo 10, exato. Nós, inclusive, aqui da igreja, a igreja que eu pastoreio aqui, para quem não sabe, eu também sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo, na Zona Sul. Recentemente nós acabamos de fazer um jejum de Daniel, a igreja toda fez. Eu mobilizei a igreja toda, uma convocação. Toda a igreja fez jejum de Daniel, comendo frutas, legumes, sementes e coisas da terra. Foi maravilhoso. Amém? Eu perdi 9 quilos nesse jejum de Daniel. 21 dias. Amém? Mas é uma bênção. Isso traz fortaleza na nossa alma
e no nosso espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá então. Eu quero falar desse ponto e vou continuar com esse ponto na live da noite. Amém? Vamos lá então. A primeira fortaleza do diabo na nossa mente é literalmente quando ele coloca pensamentos de fortaleza dentro da tua mentalidade. Ou seja, o diabo cria pensamentos e se tornam fortalezas, gerando dor e opinião errada. Deixa eu te explicar isso aqui. Você tem que entender que os teus pensamentos, eles fazem parte da tua alma. Correto? Você já aprendeu isso aqui comigo. Então, os teus pensamentos, eles fazem parte da sua alma. O que significa isso? Significa que tudo que vem na tua alma, nos teus pensamentos, não necessariamente vem de você. Por que você acha que diz lá em Efésios capítulo 6 que nós temos que ter o capacete da salvação? Por que você acha que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo? Por quê? Se você não aprender a pensar nas coisas do alto, Colossenses capítulo 3, se você não aprender a colocar as coisas de Deus na tua vida, você vai começar a pensar nas coisas do mundo. Você vai começar a ser escravo dos pensamentos mundanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, não se conformem com os padrões deste mundo, mas permita que Deus renove a sua mente, pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o diabo, querido, aprenda isso aqui. Gente, isso aqui é uma chave espiritual tão poderosa para a tua vida. Meu Deus, como eu gostaria de ter aprendido isso aqui muitos anos antes do meu ministério. Quantas dores eu teria evitado se eu tivesse aprendido isso aqui? O diabo, querido, vai lançar setas na sua mente. Dardos inflamados para corromper a tua mente. Então nem tudo que você pensa provém de ti, provém de você ou provém de Deus. Boa parte dos pensamentos intrusivos do diabo que vem na sua mente vem de Satanás, querido. Quando vem aquele pensamento assim, você não vai conseguir vencer. Da onde você acha que está vindo esse pensamento? Você é burro, você pecou contra Deus, você não pode adorar a Deus porque você pecou ontem, hein? Você é indigno. Da onde vem esses pensamentos? De demônios. O diabo trabalhando na tua mente para você acreditar que esses pensamentos provêm de você. Mas esses pensamentos não provêm de você, provém do maligno. Eu não vou conseguir estender tanto hoje, mas vamos parar aqui, eu vou continuar com esse ensino na live da noite, tá? Mas eu quero que você compreenda uma coisa. A tua alma, aonde está contido os teus pensamentos, vão ser constantemente atacadas pelo diabo. E se você não aprender a dominar os teus pensamentos, saber o que entra na tua mente, você vai ser escravo dos pensamentos que vêm do diabo, porque você acredita que esses pensamentos vêm de você. Toma cuidado, querido, com os pensamentos intrusivos do diabo que vêm na sua mente. Vigie, porque nem todo pensamento que vem na sua mente, que vai à tua alma, vem de Deus. É por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, blindar a nossa mente com o capacete da salvação. Eu falei sobre essa armadura para vocês em algumas lives passadas. Por quê? Se você não colocar os teus pensamentos em Deus, o diabo vai colocar os teus pensamentos nos pensamentos dele. E você vai levar uma vida de escravidão mental do diabo. O diabo vai te aprisionar em pensamentos do sentido, você não vai vencer, você não é filho de Deus. O que o diabo jogou na cabeça de Jesus mesmo? Lá em Lucas capítulo 4, diz que o diabo jogou na cabeça de Jesus, jogou na mente dele. Pensamentos. Você é o filho de Deus mesmo? Se você for o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus mesmo, se jogue daqui para baixo. Ou seja, o diabo vai jogar pensamentos e tentações em você que não vêm de você, querido. São pensamentos do diabo, malignos. Não se apegue a esses pensamentos. Se apegue aos pensamentos que vêm de Deus. Amém? Toma cuidado com as astúcias do diabo. A forma que ele trabalha é sutil, jogando coisas na sua mente, no seu pensamento, para destruir você no relacionamento com Deus e levar a tua alma para o inferno. O objetivo dele, querido, é arrastar você para o inferno. E ele vai usar todas as estratégias para fazer isso contra você. Toma cuidado. Toma cuidado.
com as estratégias que o diabo usa na sua mente, na sua alma, para travar você no mundo espiritual? A Fabiana Carla perguntou, e o Espírito Santo também joga pensamentos na nossa cabeça? Sim, Fabiana. Na verdade, o Espírito Santo ele não joga pensamentos aí. Ele te ajuda a pensar as coisas de Deus, porque ele mora dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 3, diz que o Espírito Santo mora em nós. Então ele nos ensina a ser governado pelo pensamento de Cristo. Amém? Não é que ele joga o pensamento, mas ele está aqui dentro de nós. Então ele nos ajuda a pensar nas coisas do alto. Ele nos ajuda a pensar nas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção. Toma cuidado com a sua mente. Nem tudo que você pensa vem de Deus. Toma cuidado com isso. É isso que o diabo quer que você pense. Tudo que você pensa vem de você ou vem de Deus. Mentira dele. Ele não quer que você saiba o que ele está fazendo na sua mente. Toma cuidado, querido. Vigie, porque o diabo ele é astuto. Ele vai prender você no seu pensamento. O diabo não precisa prender você no terreiro do candomblé. Ele não precisa prender você num espiritismo. Ele não precisa prender você numa seita. Basta ele prender você na sua mente. E ele conseguiu o que ele queria. Toma cuidado com a sua mente. Porque é daqui dos nossos pensamentos, do nosso coração que provém as fontes de vida, a Bíblia diz. Amém? Vigie, porque tudo que vem à sua mente, os seus pensamentos, não vem de Deus. Repreenda esses pensamentos. Coloca a mão na sua cabeça e fala, está repreendido em nome de Jesus esses pensamentos. Eu não aceito esses pensamentos porque não são seus, Deus. Não são meus. Nem tudo o que você pensa vem de Deus ou vem de você. Boa parte dos pensamentos que vem na tua cabeça é o diabo jogando pensamentos de dúvida na tua cabeça para você duvidar de Deus ou ser aprisionado na tua mente. Porque tem pessoas que hoje estão escrava da mente. Por que uma pessoa está em depressão hoje? Porque ela está escrava da sua mentalidade. Amém? Tá dando para entender isso aqui? Então, a partir de hoje, manda o diabo ir para o quinto dos infernos e não deixa ele dominar os teus pensamentos e a tua cabeça. Porque se você permitir que ele domine a tua cabeça, os teus pensamentos e a tua mente, ele vai dominar todo o teu corpo. Ele vai dominar toda a tua vida. Ele vai dominar todo o seu ser. Não permita isso. Não deixe ele te escravizar. Escravize ele. Pise na cabeça dele. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Permita que Deus renove a tua mente. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler só um texto para a gente finalizar essa live em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim, ó. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Anota aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, o que tem que ocupar o teu pensamento é as coisas boas, querido. É a palavra de Deus. É a presença de Deus. Tudo que é bom, tudo que é amável, respeitável, de boa fama. Isso tem que ocupar o teu pensamento. Não permita que os pensamentos intrusivos do diabo venham na tua mente e fique. Porque você permite que ele aloje lá. Ou você expulsa ele de lá. Amém? Não seja escravo da tua mentalidade. Nem tudo que você pensa vem de Deus. E nem tudo que você pensa vem de você. Mas o diabo pode jogar dardos inflamados na tua cabeça para corromper você na tua alma. Amém? Glória a Deus. Na live da noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre inferioridade, sobre acusações. Nós vamos falar como vencer essas maldades do diabo e lutas que o diabo traz sobre a nossa vida no quesito alma, mentalidade, coração, quem nós somos na verdade, né, na nossa intensidade. Nós somos uma alma, temos um espírito e habitamos no corpo. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Glória a Deus, então.
Espero que você tenha aprendido muito aqui nessa live, tenha aprendido muito nesse ensino espiritual. Isso aqui que você está aprendendo aqui, você não vai aprender em quase lugar nenhum. Poucas pessoas estão falando sobre isso. Na verdade, quem fala sobre essa parte espiritual geralmente são mais profetas, pessoas mais espirituais, tá? São poucas pessoas que falam sobre isso daqui. Pouquíssimas pessoas. Dificilmente você vai ouvir isso aqui numa igreja. Dificilmente. O que era para ser falado não é falado. E o que não era para ser falado está sendo falado. Infelizmente. Amém, amados? Glória a Deus. Essa live foi bênção para você? Você foi abençoado muito aqui nessa live? Glória a Deus por isso. Então, coloque os teus pensamentos em Deus. Coloque os teus pensamentos nele. Ocupe os seus pensamentos, a sua alma, com ele, com a palavra dele, com a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus. Amém? Quando você ocupa os teus pensamentos com a presença de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Porque você não será escravo dos seus pensamentos, mas você será escravo da Bíblia, dos pensamentos de Deus, os pensamentos que vêm do Senhor. Isso é o que deve ocupar a tua mente, como nós lemos aqui agora em Filipenses. Amém? Que a sua mente, teu coração, tua alma, seja ocupado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? E eu vou te falar uma coisa aqui, querido. Tudo que você está aprendendo aqui nessas lives, tudo que você tem ouvido aqui, pelo ensino que eu tenho trazido para você, eu te garanto que nunca mais você vai ser o mesmo depois dessas lives. Eu não estou falando isso porque eu sou o melhor, não. Tem pessoas que também têm muita sabedoria na Terra. Mas eu estou te falando isso porque essas lives não são superficiais. Elas são lives profundamente espirituais. Então, se você quer crescer com Deus de maneira profunda, cada live, cada ensino, você vai crescer com Deus em um mergulhar profundo no ensino da presença do Senhor. Você que está aqui nessa live, que é a primeira vez que você chegou aqui hoje, você que conheceu agora aqui o profeta Lucas Jerônimo, querido, é um prazer estar aqui com você. Eu estou aqui para servir a vida de vocês, para servir vocês em Deus, lavar os pés de vocês. Eu estou aqui como servo. Amém? Eu estou aqui como servo de vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês sejam edificados, transformados. Transformados por Deus. Esse é o objetivo dessas lives. Amém? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês ensinando a palavra de maneira espiritual, profunda, bíblica e revelacional. De maneira revelacional. Amém? Lembre-se que a Bíblia, se você não for espiritual, você não vai compreender a palavra de Deus. Se você não aprender a andar no Espírito, você não vai compreender a palavra do Senhor. Porque quem é carne, quem anda no Espírito, vive no Espírito. Quem é espiritual, compreende as coisas espirituais, e quem é carnal não consegue compreender as coisas espirituais. Amém? Você que está aqui nessa live também, eu quero te pedir, se você puder, quando você for lá para o canal do YouTube, se inscreva lá para a gente aumentar o número de seguidores e a palavra de Deus ser levada, né, para mais pessoas e de maneira mais profunda, em nome de Jesus, tá bom? Se você puder, se inscreva nas minhas redes sociais para que essa mensagem seja liberada para muitas pessoas, quem sabe milhões. Não sabemos os propósitos de Deus, mas eu creio que esses ensinos vai liberar milhões de pessoas em nome de Jesus. Então, se você está aqui, você que não me segue aqui no Kawai, no TikTok, tem um botão na tua tela escrito seguir. Siga, para você não perder nenhum ensino aqui em nome de Jesus. Nenhum vídeo. Amém? E você possa crescer com Deus de maneira profunda na palavra do Senhor. Tudo bem? Então, clica nesse botãozinho abençoado aí, use o teu dedo profético e abençoado e clica em seguir para que você possa receber esses conteúdos de maneira profunda em nome de Jesus. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, estaremos aqui juntos, se o Senhor nos permitir, aprendendo de maneira profunda a palavra de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Feche os teus olhos. Eterno Deus, obrigado por cada momento e ensino que o Senhor tem trazido sobre nós. Deus eterno,
Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos ensinado de maneira profunda. Tem nos ensinado, ó Deus, de maneira profunda. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, pelo evangelho, pela verdade sendo ensinada aqui nessas lives. Obrigado, Senhor, por essas 400 pessoas que estão online aqui, mais ou menos. Que cada uma, Senhor, seja edificada na tua palavra. Seja cheia do teu Espírito. E que nós possamos, Pai, crescer de maneira profunda em ti. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pelo teu amor e pela mensagem do reino de Deus que o Senhor trouxe até nós. Te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a ti, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Em nome de Jesus. Te louvamos por esse momento e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Que ensino maravilhoso, que glória, que bênção. Que Deus abençoe sua vida, a sua terça-feira, a sua quarta-feira agora seja abençoada, né? Que você possa ter uma quarta-feira abençoada e um resto de semana poderoso. Amém? E lembre-se de uma coisa, nunca se esqueça. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um dia abençoado. E te vejo à noite, na live da noite, às 7 horas, se Deus nos permitir, em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique firme com Jesus, se apegue a Ele, porque tem grandes coisas para a nossa vida ainda, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, amados. Fica na paz. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço. Fica na paz.